A gente começa aí com essa obra, esse de Michelangelo, que alguns aí já pesquisaram sobre ele, e a gente vai observar que o movimento renascentista ele vai ter uma grande influência principalmente nas artes, a maneira de fazer arte, a maneira de ver. Vamos lá? O Renascimento, o renascentismo, é o termo utilizado para identificar o período da história europeia durante os séculos XIV, XV e XVI, em oposição à cultura feudal. O Renascimento foi um movimento cultural que expressou a mentalidade burguesa, né, que é essa classe dominante que estava surgindo aí. Denomina-se Renascimento devido à redescoberta e à revalorização das referências culturais da Antiguidade Clássica, base das transformações do período em direção ao ideal humanista e naturalista. Por quê? No período feudal, a gente tinha a arte mais virada para a questão religiosa, né? A Igreja Católica dominou bem é, essa área da arte. Então, tudo que era produzido, reproduzido, feito na arte era ligado à religião católica. Vamos lá? Florença, capital das artes. A gente tem aí uma imagem de Florença aí embaixo na Itália. É isso. E o nascimento começou em Florença, quando poetas, pintores, escultores e arquitetos criaram, entre os séculos 13 e 15, uma quantidade infinita de obras de arte. Então, esse movimento vai surgir principalmente por causa dessa união de poetas, pintores, escultores e arquitetos, no caso. O que foi o mecenato? Mecenato é um termo que indica o incentivo e o patrocínio de artistas e de literatos, e mais amplamente de artistas, de atividades artísticas e culturais. Perdão. Mecenas. Mecenas, na verdade, era a burguesia, príncipes e até papas financiavam e protegiam as artes dos artistas. Entre as famílias mais ricas de Florença, contava-se os Médicis, que acabaram por controlar o governo da cidade e tornaram-se mecenas generosos. Então, quer dizer, era aquela parte da população que financiava, que patrocinava esses artistas para desenvolver e continuar desenvolvendo sua arte. Esse aqui a gente viu bem na aula passada. Fez essa imagem. Então, vou dar uma pincelada aí bem rápido. Né? O antropocentrismo, né? Que essa doutrina afirmava que a gente vai tirar para o Renascimento a questão teleológica, a questão religiosa, e vai colocar o homem, né? Vai tirar o teocentrismo e vai colocar o homem no centro. Então o homem era que seria responsável agora por essa arte, por esse pensar, deixar de lado um pouco a fé e trabalhar mais a razão, mais a ciência, ok? O humanismo, né? A gente falou bem na aula passada, eu só vou trazer aí algumas imagens para a gente dar uma olhada. O Nascimento de Vênus, né, de Sandro Botticelli, que alguns já pesquisaram e me enviaram. Tá? Vou adiantar. O homem é a medida de todas as coisas. Tratava-se, na verdade, de valorizar as pessoas em si, encontrar nelas as qualidades e as virtudes negadas pelo pensamento católico medieval. Pois, lembrando, a questão medieval estava ligada à igreja, que estava ligada a produzir questões ligadas à religião católica, à Bíblia. Então a arte não passava disso, né? Era pinturas, obras, tudo ligado à igreja. O ideal de universalidade. Os renascentistas acreditavam que uma pessoa poderia vir a aprender e a saber tudo que se quisesse, tudo que se conhecia. Então o homem era livre para conhecer. A nova maneira de repensar o mundo, né? Já a pintura renascentista busca representar objetos, pessoas e paisagem como era de fato o mundo real. Por quê? Até então a obra medieval não reproduzia o cotidiano, né? Estava bem distante. Na pintura medieval as figuras são estáticas, de expressão invariável, fixas e sem fundo chapado. E um fundo chapado. Entre as características, cria-se a ilusão de profundidade na tela, além de movimento. Então a gente observa aqui, do lado esquerdo, a gente tem uma figura que não é atrativa para você pensar, para você observar a profundidade da imagem, né? Já diferente da direita, onde a gente vê aí um anjo, né? Uma senhora aí jovem,
e uma janela lá atrás que a gente observa um caminho, um lago. Estão observando isso comigo? Né? Fases do Renascimento. Então, o Renascimento ele vai se dividir em algumas fases. O primeiro vai ser o 300. No século IV, manifesta-se predominantemente na Itália, mais especificamente na cidade de Florença, que é aquela que a gente viu. Polo político, econômico e cultural da região. Aí a gente tem aqui essa imagem. Durante esses slides vai ter vários artistas renascentistas, ok? Fase do Renascimento, 400. Foi do século XV. O Renascimento espalha-se pela Península Itálica, atingindo seu auge. Nesse período atua Botticelli, Leonardo da Vinci, Rafael, Michelangelo, que já pronunciavam certos ideais anticlássicos, utilizando-se da linguagem clássica, o que caracteriza o maneirismo. A etapa final do Renascimento, considerado os 3 últimos trios sagrados da Renascença. Observem aí a diferença das obras, né? Ela tem um contexto, né? Ela tem uma sombra. A gente observa que os personagens dessa pintura, por exemplo, de Santo Botticelli, ela tem uma profundidade. É como se a imagem ela se mexesse. Vocês observam isso também? Uai, que estou ficando doido. Diga aí. Vamos lembrar? Sobre o 500. O Renascimento torna-se no século XVI um movimento universal europeu. Então ele consegue atingir todo o continente europeu. Um movimento universal por toda a Europa. Tendo, no entanto, iniciado sua decadência. Ocorrem as primeiras manifestações maneiristas e a Contra-Reforma instaura o Barroco como estilo oficial da Igreja Católica. Né? Sobre esse Contra-Reforma vai ser um assunto para a nossa próxima aula. Vamos prestar atenção. Vamos lá? No 500. Na literatura atual, Ludovico Ariosto, Torquato Tasso e Nicolau Maquiavel. Já na pintura se destaca Rafael Michelangelo. Né? O Renascimento marcou o declínio das bibliotecas de tipo monástico. As primeiras coleções particulares dos humanistas podem ser considerados como ponto de partida das bibliotecas modernas. O que quer dizer isso, professor? Até então, as bibliotecas eram domínio da Igreja Católica. Então, os humanistas, os renascentistas, eles defendiam que a população tinha que ter acesso a essa produção de conhecimento. Então, vai surgindo aí as bibliotecas, né? Aí a gente tem aí a pintura de Michelangelo, não é isso? E que ele retrata aí a questão desde a Gênese até o dilúvio da Bíblia da Igreja Católica. Então a gente observa que vai existir aí várias passagens desse período. Nicolau Maquiavel. Né? Maquiavel é um escritor da época e ele vai defender, ele é conhecido como pensador e ele funda a ciência política moderna, pelo fato de haver escrito sobre o Estado e o governo como realmente são e não como deveriam ser. E o nome do livro é O Príncipe. Né? O homem prudente deve seguir sempre as traçadas pelos grandes personagens. Né? Aqui é o conselho de Maquiavel. Vamos lá. A gente tem Da Vinci, né? Leonardo da Vinci, que muitos mandaram aí pra gente, né? Sobre a pesquisa, né? E foi um dos mais notáveis pintores do Renascimento. E possivelmente seu maior gênio. Destacou-se como cientista, matemático, engenheiro, inventor, anatomista, pintor, escultor, arquiteto, botânico, poético e músico. Apenas isso. Né? E tem 2 obras bastante conhecidas aí de Da Vinci, que é Mona Lisa, né? E A Última Ceia. Para a gente observar bem como era essa produção artística, eu até fiz aqui uns riscos para a gente dar uma olhadinha. Né? A gente observa que por trás da imagem de Mona Lisa, a gente tem uma estrada, a gente tem um lago, quer dizer, existe uma profundidade das imagens que não existia no período medieval. Quais seriam essas características? Vamos observar essas características e olhar essa imagem aqui ao lado, ok? Revela tridimensionalidade, quase não saía, né? Então quer dizer que a gente observa o cenário por completo. A gente observa aqui, por exemplo, os sapatos do lado esquerdo,
Por trás da mão a gente tem uma possível cama, eu acho, a gente tem um espelho, né? Presença, individualidade, profundidade, quer dizer, esse sentido de continuar a imagem, profundidade psicológica, não encontradas em obras anteriores, né? As obras feudais. O físico e astrônomo italiano Galilei afirma que a Terra girava em torno do Sol. Diferentemente das crenças da Igreja Católica, pois esta afirmava que a Terra era o centro do universo, e Galileu negou-se a retratar-se, apesar das ordens de Roma, e foi sentenciado à prisão perpétua, quer dizer, ele defendia algo que era contra o pensamento da Igreja Católica na época, né? Então ele foi condenado à prisão perpétua.